Segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta já em 2025, depois de um breve descanso. Espero que todos tenham entrado em 2025 com muita saúde, paz, harmonia, desejando um grande ano a todos vocês. É um ano novo com assunto velho como sempre. Eu tenho procurado meditar muito sobre o que falar, porque nós já não temos um governo. Nós temos um grupo administrando o Brasil da forma que bem entendem. É um tal do vamos lá para ver o que acontece. Não existe mais uma determinação das instituições em trabalhar para o povo. Isso já não existe mais. O executivo trabalha para si só e os seus. O parlamento trabalha em prol das verbas parlamentares. E a Suprema Corte para dominar todos os sistemas, para dominar toda a governança. E o povo que se lasque. O povo que se estrepe, que se vire nos 30, 40, 50. Porque a coisa vai de mal a pior. Por isso, quando acontece algo de diferente, ficamos alarmados. Ora, simples assim. Sempre quando a coisa toma um rumo ruim, vem uma narrativa nova. E qual é a narrativa da vez? Gustavo Lima para presidente do Brasil em 2026. É inacreditável como que a imprensa realmente confia na ignorância do povo brasileiro. Eles acabam tendo certeza de que o povo tem memória curta. Não faz nem 3 meses, do último pleito eleitoral, onde jogaram aquela pérola de Pablo Marçal para tentar esculhambar a direita e quebraram a cara. Porque logo de início se percebeu qual era a figurinha carimbada que o sistema jogou para atrapalhar, né? Aquele candidato intergaláctico. Agora é um artista de renome, né? O bambambam do sertanejo universitário. Gustavo Lima para a presidência. E o que significa isto? Significa simplesmente lançar mais uma cereja para atrapalhar o caminho dos que seguem o maior líder da política brasileira, que é Jair Messias Bolsonaro. Nada além disto. Claro, o Ronaldo Caiado, que é o do União Brasil, que é um camarada que eu reconheço que tem qualidades, mas não é um conservador de direita. É um cara mais de centro. Ele nunca foi bolsonarista. Então o que ele faz? Primeiro, ele tenta atrapalhar e conseguiu atrapalhar o pleito para a prefeitura, lá no seu estado. A justiça, a princípio, tornou tanto Caiado como o candidato vencedor inelegíveis, não sei o que vai dar isto, né? Mas agora ele veio com a primeira ideia, que era lançar Gustavo Lima para senador. E Pablo Marçal também. 2 candidatos a senadores pelo estado de Goiás. Muito bem, esta ideia foi lançada há cerca de uns 3 meses atrás. Mas eis que de repente, sem saber o porquê, sem saber o motivo e quem de fato teve a ideia, eis que surge a notícia de que Gustavo Lima quer sair candidato à presidência da República e espera poder conversar tanto com Jair Bolsonaro como com o atual presidente brasileiro para entender os problemas do Brasil. Ora, se ele mesmo está admitindo que ainda não entende, ainda não sabe quais são os problemas brasileiros, e claro que não sabe, porque ele vive numa bolha acima da média, é um artista de R$ 1 bilhão acima. Claro que ele não conhece os problemas brasileiros. Os problemas dele são simplesmente qual iate eu vou comprar, qual avião eu vou comprar. Mas mostra claramente que ele não conhece nada do que vive de fato o povo brasileiro. E essa conversinha, mas é que ele veio de uma criação pobre. Isso passou. Isso não existe mais. E por que um artista tão famoso,
tão próspero, tão rico, quer se meter a ser presidente de um país quebrado, falido. Sim, não tem meias palavras. O Brasil está falido, está vivendo de cartão de crédito, né? Só que no caso o cartão de crédito do governo brasileiro é o cartão corporativo. Então, é óbvio que esta propaganda de Gustavo Lima presidente é somente para dividir a direita, já que até o último dia de governo do nosso ex-presidente, ele sempre apoiou a direita. Gustavo Lima fazia propaganda para a direita, show com a bandeira nacional nos ombros. Então, a direita brasileira tem um carinho pelo cantor. Mas não queiram nos enganar, não queiram jogar para cima da gente esse golpezinho barato. Porque Gustavo Lima não vai sair candidato à presidência, isso é óbvio, mas vai deixar criar aí aquela tal conversinha de terceira via. É isso que eles querem, né? Caiado concorrendo de um lado, né? Gustavo Lima concorrendo de 8, dividindo os votos bolsonaristas, é o que eles pretendem, e sabe-se lá quem mais vai concorrer na atual conjuntura. Por quê? Eles sabem perfeitamente que a direita não terá Tarcísio de Freitas. Isso é líquido e certo, com todas as palavras ditas pelo próprio Tarcísio de Freitas, que ele tem projetos a serem terminados entre 2027 e 2028. Ele quer entregar esses projetos, portanto ele precisa do segundo mandato. E ele não é trouxa. Tarcísio de Freitas não nasceu ontem. Ele sabe que vão tentar arrumar uma trampa maldita, como diz a música mexicana, uma trampa maldita, para passar a rasteira em quem tentar competir com o candidato do sistema. E qual será o candidato do sistema? Podemos dizer que União Brasil é hoje um partido que faz parte do sistema, porque ao contrário do que muita gente pensava ou pensa e ainda continua insistindo, que o Kassab manda na política brasileira, que o Kassab é que dá ordens para o Tarcísio, que o Kassab, eu já falei e volto a repetir, é uma figurinha de terceiro escalão na prioridade. Quem manda mesmo, quem está no topo da cadeia entre os políticos é Michel Temer, é a cabeça entre os políticos, tá? E vai entrar então, possivelmente, o Ronaldo Caiado do União Brasil, que é o mesmo partido de Alcolumbre, que vai assumir quase que com certeza absoluta a presidência do Senado Federal. União Brasil, que também tem 3 ministérios dentro do atual governo, né? E um candidato que agrega todo o centro. Aquele nome que agrega a direita, agrega a esquerda, né? E que já tentou por diversas vezes, mas agora, na falta de outros concorrentes, quem sabe não dá certo. Mas para isso é necessário, então, desqualificar o bolsonarismo. Esta é a conversinha que começa a rolar. Vamos ficar atentos para não cairmos nessa conversa fiada. Já está na hora do brasileiro aprender a usar a memória e não se deixar levar por um tcharam-tchan-tchan, né? Que acaba enganando muita gente. Muito bom. Passado o recado, né? Que a gente acaba sendo obrigado a dar. Notícia fresquinha que acabou de sair agora cerca de 3 horas da tarde. O tal do Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, renunciou ao cargo de líder do seu partido e em março vai renunciar ao cargo de primeiro-ministro. Até lá, até março, o parlamento está suspenso para que eles escolham um novo líder e, obviamente, um candidato para assumir o governo canadense. É óbvio, é tudo certo que a direita vai assumir o governo no Canadá, porque a pressão foi tanta que Justin Trudeau não aguentou o tranco, tá? Isso significa o quê? Significa que depois de uma conversinha ao pé do ouvido que o Trudeau foi ter com Donald Trump lá nos Estados Unidos, isso há cerca de 20 dias atrás, ele ouviu o recado. E o Trump até brincou dizendo, olha, seria melhor colocar
o Canadá como o 51º estado americano. Ou seja, ele deve ter dado algum recadinho muito bem dado. Meu amigo, entra na linha para você não se estrepar, porque a esquerda mundial está caindo, isto é fato. A esquerda mundial, me desculpem quem pensa o contrário, pode demorar um pouquinho ainda, mas está desabando. O mundo está acordando, as pessoas estão acordando. Por quê? Países de primeiro mundo que sempre viveram do bem bom estão sentindo o peso no bolso, estão sentindo os encargos pesados do custo de vida, vida que eles costumaram a viver de uma forma sem pensar no amanhã, mas agora estão pensando. Por isto, o povo está percebendo que é melhor dar uma marcha ré, voltar a dar atenção para um governo de direita antes que seja tarde. E olha que esses 15 dias agora prometem. Prometem muito, por quê? Daqui a 15 dias aí, Donald Trump assume como presidente. Aliás, hoje à noite, ele vai ser recepcionado lá no Congresso americano para reafirmar a sua eleição, né? E são 15 dias onde ele terá que tomar muito cuidado, porque vão tentar ainda dar uma rasteira, mas não vão conseguir, né? E agora, a bomba que estourou ontem aqui no Brasil, porque a justiça brasileira, meu Deus do céu, fez o que não devia fazer e colocou o Brasil novamente como uma notícia internacional, né? Mais uma vez o Brasil, na contramão das principais democracias do planeta, deu uma lambada que não precisava dar. Por quê? A justiça brasileira determinou investigação contra um soldado, contra um militar israelense que estava de férias no Brasil, estava lá na Bahia, curtindo umas férias. E aí, eu vou contar direitinho esse caso, a justiça determinou uma investigação, mas ele foi muito bem informado, talvez por uma inteligência israelense, talvez por um Mossad, seja lá quem for, e disse para o rapaz, olha, caia fora antes que seja tarde. E um outro soldado também lá no Chile, que também de férias, foi recepcionado com essa notícia de estar sendo investigado. A tal Fundação Hind Rajab, que é uma ONG belga de esquerda e pró-Palestina, né, acusa esses militares de crimes de guerra e provocou reações significativas dos governos envolvidos, no caso Israel e o Brasil, acirrando o debate político. No Brasil, a Justiça Federal iniciou uma investigação contra Yuval Wadani, que, como eu disse, estava de férias na Bahia. Ele está sendo acusado de supostamente participar da demolição de um quarteirão residencial na faixa de Gaza. Isso em novembro agora passado. A juíza Raquel Soares Carelli, ou Charelli, autorizou a apuração após uma denúncia formal da Fundação Hind Rajab, que alega que o Wadani utilizou explosivos fora de contexto de combate. Ele teria deixado aí o país antes da investigação ser concluída, em uma operação coordenada pelo Ministério de Relações Exteriores de Israel. A colaboração da advogada petista Mayra Pinheiro, essa que está na capa do vídeo, né? Ela tem aí uma relação com a tal Fundação Hind Rajab, e a sua atuação resultou então em uma ação que evidenciou, segundo ela, impacto humanitário das operações militares israelenses, incluindo aí o deslocamento forçado de civis. Para quem não sabe, esta advogada, esta pessoa, né, quando era estudante de direito e suplente de vereador, Mayra Machado Frota Pinheiro, que é filiada ao PT, coincidentemente, chegou a ser detida pela Polícia Metropolitana de São Paulo por estar pichando muros e patrimônio público da cidade de São Paulo. E isto por si só já explica quem é a pessoa, que tem um caráter profissional para lá de duvidoso a meu modo de ver. Porque quem estuda defender as leis, age contra as leis, então não precisa dizer mais nada. Mas,
Os desdobramentos desses casos provocaram uma resposta contundente do governo israelense. O Ministério de Relações Exteriores orientou os militares a buscarem aconselhamento jurídico antes de viajar ao exterior. Ou seja, vocês querem ir ao Brasil? Estudem as leis primeiro. Prestem atenção no que está acontecendo. Inclusive o deputado israelense Dan Iluz criticou o Brasil, insinuando que o país apoia grupos extremistas e advertiu o governo israelense para tomar atitudes mais duras e prometeu que não ficarão inertes diante da perseguição a seus soldados. Se o ambiente já era ruim entre Israel e Brasil, agora ficou péssimo. O pai do soldado disse ao canal 12 lá de Israel, no último domingo, ontem, que um amigo que estava viajando com ele, com seu filho, recebeu uma mensagem de um escritório diplomático israelense dizendo que um mandado de prisão havia sido emitido. Eu pedi que eles escapassem imediatamente e não ficassem nem mais um minuto no Brasil, disse o pai do soldado ao jornal The Times of Israel. Muito bem. O soldado, evidentemente, pegou o avião no aeroporto de Fortaleza e foi para a Argentina. Mas a imprensa brasileira disse que ele fugiu. O cara fugiu. Fugiu, mas fez a mala, foi para o aeroporto, passou pela Polícia Federal, embarcou no voo para a Argentina. Eu não sei se isso é fuga. Só para a imprensa brasileira, Mas, enquanto isto, o nosso ex-presidente, mas aqui dentro ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, classificou o caso como perseguição e acusou o atual presidente brasileiro de se omitir diante da injustiça. Esse ataque a Israel, que é um país irmão, bem demonstra que Lula, que nada fez para sanar essa injustiça, sempre esteve ao lado de ditadores e grupos extremistas do mundo todo, escreveu Bolsonaro lá na Rede X. Prestamos apoio durante todo o evento, garantindo sua saída rápida e segura. Quem informou isso? Foi o Ministério das Relações Exteriores de Israel, não foi o brasileiro. Se fosse o Ministério da Justiça, Relações Exteriores do Brasil, que estava prestando apoio aos soldados, diríamos parabéns. Não. Foi o Ministério de Relações Exteriores de Israel que deu todo o apoio para que os soldados saíssem do Brasil sem maiores problemas. E esta informação passada pelo nosso ex-presidente bem mostra que ele, mesmo sendo perseguido durante todo esse tempo, mesmo estando temporariamente inelegível, temporariamente, porque não sabemos o que vem por aí, é claro que mostra sua força e sua liderança. E ao mesmo tempo que tentam levantar a imagem de um artista aí para supostamente sair candidato em 2026, Jair Bolsonaro, com essas ações, com esses posts, ele mantém sua imagem viva de homem defensor da liberdade e dos direitos civis, mostrando sua liderança. A reportagem aí da Gazeta do Povo, se não me falha a memória, apurou que a mesma organização governamental que denunciou o soldado israelense aqui no Brasil vem travando guerras judiciais em diversos países contra militares israelenses, ou seja, é uma perseguição. Está aí, no caso, afirmado na conta oficial do X que foi aberto, então, um processo por esta ONG lá no Tribunal Penal Internacional. A ideia qual que é? A ideia é dar voz e prisão a mais de 1.000 militares israelenses que estão espalhados no globo, seja lá onde eles estiverem. Eles foram denunciados no Tribunal Penal Internacional, com o apoio do governo brasileiro. Agora, o Tribunal Penal Internacional ainda não emitiu nenhuma decisão sobre esse pedido. A ONG reconheceu, contudo, que o Brasil foi o primeiro país onde ela conseguiu atingir seu objetivo central, que era iniciar uma investigação contra um militar israelense. Preste atenção na contradição. Ao mesmo tempo em que permite que a Polícia Federal investigue um combatente comum no conflito entre Israel e Hamas, aqui dentro do território brasileiro,
O próprio governo brasileiro já iniciou, há menos de um ano atrás, uma discussão dentro da Comissão de Direitos Internacional das Nações Unidas, para evitar que criminosos de guerra sejam processados e punidos fora de seus países. Ou seja, ele só pode ser processado se estiver no país dele, se estiver viajando não pode. Essa iniciativa foi determinada pelo atual presidente brasileiro, né, como uma tentativa de trazer o ditador Vladimir Putin para a cúpula do G20 aqui no Brasil. Então, para ele poder vir, vamos aí tentar impedir que ele seja preso. No entanto, agora, o próprio governo brasileiro está dizendo que não, vamos investigar o cara e prender. É a chamada perseguição contra a direita. Tudo isso, meus amigos, faz com que a imagem do Brasil vai ficando cada vez pior. A rixa vai sendo cada vez mais forte entre Brasil e Israel. E os brasileiros não, o governo brasileiro se esquece que os Estados Unidos, além de ser aliado fiel a Israel, aliado fiel, e quando eu falo fiel, é por conta da comunidade judaica dentro dos Estados Unidos, que é uma comunidade poderosa, dono dos maiores bancos, das maiores empresas de tecnologia, inclusive. Quando isso acontece, e sabendo de antemão quem vai assumir o governo, que é Donald Trump, que é 100% conservador, o governo brasileiro está colocando a corda no pescoço, pedindo para tomar na cabeça. Esse é o termo certo a ser usado. Eles estão brincando ou forçando uma situação mais drástica. Só que eles estão achando que situação drástica vai ser berro de lá e berro de cá. Não, não vai ser berro de lá e berro de cá. Negativo. Donald Trump vai entrar de sola contra todos que estão agindo contra as liberdades e os direitos dos cidadãos, sejam eles americanos ou não. Por quê? A partir do momento que ele tem em seu governo uma figura como Elon Musk, que teve a sua empresa, que é americana, enquadrada pela justiça brasileira, que teve recursos retidos por um único ministro da Suprema Corte aqui no Brasil, é claro que isso não vai ficar barato. É claro que não. A prova disto é que no próximo dia 10, misturando um assunto com outro, haverá então a conclamação do presidente eleito lá na Venezuela, e que Nicolás Maduro está se colocando como o único candidato vencedor. Mas o candidato que realmente venceu, Gonçalves, né, estava nos Estados Unidos. Ele veio da Espanha para os Estados Unidos, veio até a Argentina, se reuniu com o Milei, voltou para os Estados Unidos e disse que dia 10 estará em Caracas para assumir o governo. O que vocês acham que vai acontecer, sabendo que o candidato que venceu, Gonçalves, está com ordem de prisão decretada na Venezuela? Por que vocês acham que ele vai até Caracas para assumir o governo? É porque a cama de Nicolás Maduro também está armada. É outro que vai cair. Isto vocês podem ter como certeza. Então, esses próximos 15 dias, começando com o dia 10, que é a conclamação da vitória eleitoral na Venezuela, com o dia 20, que é quando Donald Trump assume o governo, esses 15 dias que estão pela frente promete muitas emoções. E nós vamos estar atentos para comentar sobre o que vem por aí. Enquanto isto, continuo aqui lutando com esse canal que não sai do lugar de jeito nenhum. Fiquei fora aí 10 dias praticamente, nada aconteceu, nada mudou e vai continuar assim de qualquer jeito. E espero que vocês consigam me aturar por mais algum tempo, né? Consigam aí dar o apoio necessário para que o canal fique vivo e vamos lutando para levar esse Brasil adiante, seja do jeito que for, contando que com a vitória, com a chegada de Donald Trump, as coisas comecem a se modificar muito aqui no nosso território tupiniquim. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos aí para me acompanhar. Deem uma força ao canal, quem puder ajudar. E eu agradeço a todos, desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer.
Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.